bastante a todos vocês, porque o primeiro vídeo fez o maior sucesso. Tiveram vários acessos no YouTube, várias pessoas comentaram e parabenizaram e disseram que foi uma ótima iniciativa. E eu fiquei ainda mais empolgada para poder fazer novos vídeos para vocês. E para hoje, então, a gente escolheu fazer uma receita que é muito simples. Às vezes as pessoas acham que pode ser elaborado demais ou difícil, e não é. A gente vai fazer medalhão ao molho de vinho com arroz misturadinho com brócolis. Como a gente usou brócolis na semana passada, sobrou brócolis da minha casa, eu vou reutilizar na receita de hoje. Então, primeiro de tudo, a gente vai temperar os medalhões. A gente já compra assim, cortadinho no açougue. Quem compra a peça em casa é só dar uma limpadinha aí e depois cortar nesse formatinho. O que a gente vai usar aqui para temperar? Um dente de alho grande, sal e pimenta, só, tá? Então vamos amassar aqui o alho. É bem simples mesmo, vocês vão ver que em meia hora, 40 minutos está tudo pronto, até menos. Amassa bem o alho. Eu gosto de fazer uma espécie de pastinha com o alho, o sal, para passar na carne em geral. Aqui, vamos pegar quanto de sal? Colherzinha de café, que eu acho que é fácil da gente ver a medida. Joga aqui em cima assim. E amassa assim. Junto. Dá uma amassadinha. Vai fazer tipo uma pastinha mesmo. O alho vai liberando esse suquinho aqui, essa aguinha. Tá vendo como fica bem pastinha mesmo, ó. E é isso aqui que nós vamos passar nos medalhões, tá? Pode passar com a mão mesmo, assim. Passa de um lado, do outro. Ele todinho. Nós estamos fazendo uma receita para 2 pessoas, né? Sempre a gente vai fazer aqui na minha casa, para mim e pro meu marido, mas é só ir replicando aí as quantidades pro número de pessoas que vocês forem servir. Tá? Então, uma vez temperadinho, deixa aqui para eles irem absorvendo esse tempero. Joga tudo neles aí. Ah, e a pimentinha, né? Joga a pimentinha também sobre eles. Dos 2 lados. Tá? Enquanto eles ficam aí, vamos para o arroz. Vou tentar fazendo junto com vocês pra gente ir pegando as medidas, porque eu confesso que eu sempre faço sem muita medida, então eu vou tentar fazendo de acordo com as medidas pra vocês. Então, pro arroz, aqui em casa a gente sempre usa para 2 pessoas, sempre uma medidinha desse copinho. Só que quanto que tem desse copinho? A gente vai colocar aqui no copo de medidas, porque aí fica mais fácil pra saber. Então, ó, de arroz tem mais ou menos 150 gramas, tá? De arroz para 2 pessoas. Lava. Tem muitas pessoas que não gostam de lavar, acabam não lavando o arroz, enfim, é por costume. Eu prefiro lavar porque sai essa aguinha esbranquiçadinha aqui e... não sei, eu acho que faz menos bolha na hora que tá cozinhando o arroz. Tem o costume também, então eu prefiro lavar. Deixa ele aqui. A água já está fervendo lá. Então é o seguinte, quando eu for colocar água, aí a gente vê mais ou menos a quantidade, tá? Eu não vou falar em ml, eu vou falar em quanto que a água vai cobrir o arroz uma vez que ele estiver na panela. Então, um dente de alho médio pro arroz. Aí aquela história, eu uso alho fresco. Mas, se você preferir, gostar e quiser usar
outro tipo, tudo bem. Eu acho que fica mais saboroso com ele fresco. Então vamos lá. Joga isso aqui na panela. Com óleo. Uma colherzinha de sobremesa de óleo. Ou azeite. Aqui em casa a gente usa azeite. Parece muito fácil, mas às vezes algumas pessoas têm dificuldade com fazer arroz. Fica empapado, fica duro. Frita o alho até que ele fique moreninho. Há receitas também que dizem que o arroz tem que estar lavado e já bem sequinho. Eu nunca lavo muito antes, eu sempre lavo na hora que eu tô fazendo. Então ele nunca tem tempo de ficar muito sequinho. Mas dá certo, não tem problema, vai dar certo. Deixa ele ficar um pouco douradinho. E aí vamos colocar o arroz. Agora o sal. E agora? Eu sempre ponho com a minha colher de pau mesmo. Eu olho mais ou menos e acho que essa é a quantidade. Então vamos pôr aqui, ver se é isso mesmo. Uma colher de sobremesa rasa de sal. Vamos pôr lá. Se quiser depois dar uma experimentada na aguinha para saber se tá bom, pode experimentar. E aqui a água já tá bem quentinha. Aí um detalhe. Na hora de pôr a água, vamos baixar o fogo, porque senão vai fazer aquele todo e vai água para tudo quanto é lado, fica borbulhando, a pessoa se queima. Então deixa o fogo baixinho, pega a água e coloca um pouquinho para a panela se acostumar aqui com a água. Depois você introduz mais e aí não fica borbulhando, caindo um monte em cima de você. A medida da água é até ficar um dedinho acima do arroz. Essa é a medida. Em fogo baixo, dá uma meia tampadinha na panela assim, para sair um pouquinho do vapor. E ali o nosso arroz vai ficar cozinhando por aproximadamente 20 minutos. Mas eu tenho uma forma de observar e ver se ele tá bom. Quando ele tiver mais ou menos nos 20 minutos, a gente vai voltar, ver como está o aspecto do arroz. E se ele tiver com os furinhos, que é a minha dica, quando ele tá pronto, é porque tá na hora de desligar, tá? Mas quando chegar nessa hora, a gente mostra. Então agora a gente vai fazer o molho de vinho. Vamos usar um vinho, importante ser um vinho de qualidade. Não vamos usar um vinho do qual a gente não tomaria, tá? Então vai ser o mesmo vinho que nós vamos harmonizar lá no final. Então use sempre um vinho de qualidade, tá? Um vinho seco. Quanto tem aqui mais ou menos? Vai dar uns 150 ml de vinho. Eu tô colocando aqui pra demonstrar, tá? Pega um copo de medida, 150 ml de vinho para 4 medalhões. Vamos ligar o fogo baixo. O que nós vamos fazer? Vamos reduzir este vinho. É só isso. Deixa aqui e deixa ferver, tá? Ele vai reduzir e vai pegar uma textura mais densa. E aqui pro nosso medalhão, vamos usar o nosso azeite. Quanto? A gente vai selar o medalhão. A gente não vai deixar ele imerso no óleo e nem vai como se fosse chapar, né? A gente vai grelhar. Vamos colocar aqui uma de sobremesa, 2, 3 colheres para esses 4 medalhões. Importante a gente usar uma panela alta, porque como a gente vai selar, vamos ligar aqui. Como a gente vai selar o
o medalhão, deixa no fogo alto para esse óleo aquecer. Quando nós selarmos o medalhão, ele vai aquela chuva de óleo também. Então a gente deixa numa panela alta, faz menos sujeira, não queima a mão, coloca fogo alto. E quando estiver bem quente, vamos colocar os medalhões. Não vamos colocar os 4 de uma vez. A gente coloca 2 e depois 2 de novo. Por quê? Senão a água, o sangue do medalhão, eles vão começar a criar muita água e vai cozinhar e não selar. Depois a gente coloca eles de novo aqui só para eles aquecerem, os 4 juntos só para eles aquecerem. Mas enquanto for fritar e selar, a gente coloca só 2 de cada vez. Então, ó, o óleo já tá aqui esquentando e o vinho já tá começando a fervura. Vamos colocar aqui o medalhão. Olha o barulhinho. Então, olha só. Qual que é o ponto? É assim mesmo, dá umas puladas. Ele começa a selar e começa a ficar meio marronzinho ali, tá vendo? É importante controlar o fogo um pouco nessa hora. O óleo aqueceu bastante, colocou os medalhões. Quando ele tá assim, você já põe ele no fogo médio e espera um pouco. Quando o marronzinho lá do medalhão chegar mais ou menos na metade, é hora de virar. Então, vamos aguardar. Enquanto isso, olha aqui o nosso molho de vinho como está. Começou a fervura e aqui ele vai continuar até ir reduzindo a quantidade que nós colocamos aqui. Vai virar um molhinho espesso mesmo. Olha só, já chegou mais ou menos na metade aqui do nosso medalhão. Vamos virar. Ó, ele tá bem seladinho. O outro lado também. Vai controlando o fogo para ele não queimar. Já estamos no médio, entre mínimo e médio. Porque cada vez mais a panela vai ficando quente. E pra gente não perder esse ponto, vai prestando atenção também no ponto da carne, tá? E olha aqui o nosso arroz. O ponto aqui pra mim tá bom é quando ele começa a fazer buraquinhos, tá vendo? Tem alguns buraquinhos no arroz, na minha opinião, ele fica mais um minutinho e já tá bom. Tem pessoas que gostam de dar uma cutucadinha assim no arroz. Então eles vêm aqui, ó, abre aqui. Se tiver água ainda, como tem, ó, tem água, deixa mais um pouquinho, aqueles 1, 2 minutinhos que eu falei. Então continua aqui, mais 2 minutinhos. Então olha só, pessoal, a gente já grelhou os 4. Sempre sai uma aguinha aqui, a gente devolve essa aguinha aqui pra panela que a gente fritou ele. E nesse mesmo fundo que ficou aqui, da fritura dos medalhões, a gente vai usar esses sabores que estão aqui da carne, tá? Então aquele vinho lá, que nós reduzimos, ficou bem pouco, tá vendo, ó? A gente vai colocar aqui. Se quiser mais, então a gente usa mais vinho. É até melhor com mais. Só dissolve aqui aquele fundo da carne. Como é só para jogar por cima, é isso aí. Dá pra gente usar aqui um pouco de fundo de carne. O que é fundo de carne? Sabe quando você cozinha carne, um lagarto, alguma carne na panela de pressão e fica aquela aguinha? Não joga fora aquela água, guarda aquela água no freezer e aí uma outra oportunidade você usa. Essa seria uma oportunidade de usar aquele caldo de carne. Você colocaria aquele caldo de carne, dissolveria aquele caldo de carne aqui junto, ia dar ainda mais sabor, tá? Pro molho. Colocaria uma colher de maisena nisso e ele ficaria mais espesso. Então o que a gente pode fazer aqui neste vinho reduzido e já deglaciado, ou seja, dissolvido aqui os sabores da fritura lá do nosso medalhão. Coloca num potinho e vamos colocar um pouco de manteiga gelada, tem que estar gelada, tá? Ó, acho que uma colherzinha rasa de sobremesa.
Joga lá e isso a gente vai bater. A manteiga, além de emulsificar o nosso molho de vinho, ela dá um brilho, ó. Não sei se vocês já conseguem ver isso aí, mas a manteiga dá um brilho para esse molho. E o emulsificado é por conta do fouet, porque nós estamos batendo. Fica bem mais espesso e bem brilhoso. Já estamos quase no final de tudo. Os medalhões estão aqui, eu vou voltar com eles aqui para a panela para eles não ficarem frios. Então eu vou voltar com eles para cá. Vou ligar o fogo baixo, tá? E eles vão voltar com o aquecimento aqui, porque senão na hora de montar o prato ele já tá frio, né? Por cima de tudo eu vou colocar umas amêndoas cortadas e torradas. A amêndoa vai servir pra dar crocância no prato, tá? E fica bem gostoso, é uma combinação bem boa. Você pode comprar ela já fatiada ou compra ela assim natural e torra ela na frigideira, que é como eu vou fazer aqui. Como sugestão, também dá pra fazer com alho e lâminas. É só cortar o alho em lâminas e fritá-lo no azeite até que ele fique bem dourado. Dá pra usar champignon. Que champignon não vai dar a crocância que a gente quer, né? Mas dá pra usar também. A amêndoa combina muito, fica muito gostoso. Põe isso numa frigideira. Fogo alto, pode deixar bem quente a frigideira. E vamos jogar elas aqui. Eu vou até cortar mais um. Eu fui procurar amêndoa laminada, mas não achei. Só achei essa, então vamos improvisar cortando. É o mesmo efeito. Fica até legal, porque como ela tem a casca, fica rústico, fica bonito. E aqui ela vai torrar, tá? Fiquem de olho, porque de uma hora pra outra elas já começam a torrar. E aí já perde ponto. Vai virando assim. Não percam de vista. Então olha só, já deu uma torradinha aqui. Sai até um cheirinho de amêndoa torrada, tá? Já desliguei, é rápido, vocês vão perceber quando ela estiver ficando moreninha. Vamos somente misturar o brócolis no arroz. O brócolis aqui foi feito daquela forma como a gente ensinou no vídeo anterior. Só branqueado. Colocou para cozinhar durante 4 minutos depois da fervura, tira, mistura na água gelada e com gelo para quebrar a cocção e ele continuar crocante. Mistura no arroz. E agora é só a gente montar o nosso prato, vamos lá? Está aqui o nosso prato. A gente hoje vai harmonizar com o Carmenere chileno, que foi o mesmo vinho que nós utilizamos para fazer o molho. Saúde!